Santo é o Senhor, nosso Deus, digno de louvor e glória. Graça e paz para os amados irmãos. E nós vamos ler o texto hoje, aqui na Epístola de João 7, novamente, Evangelho, capítulo 7, no versículo 37 a 39. Louvado seja Deus. Amém? Evangelho de João 7, 37. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Amém. Glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, e que o Senhor fale e continue falando conosco, falando aos nossos corações, ó Deus, e a tantos quantos puderem ouvir a mensagem das boas novas, da verdade da salvação. Nós te agradecemos em Cristo, em Yeshua teu Filho, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está para sempre com a sua igreja, com os seus salvos, com os eleitos, chamados desde antes da fundação do mundo para reinar em vida. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Esse texto, amados irmãos, ele fala da festividade que havia em Jerusalém, e aqui, como é muito bem explicado no texto, o último dia das festividades, passando Pentecostes, etc. E no momento que eu não sei se isso aqui de fato foi no dia de Pentecostes ou se foi no dia do perdão, no Yom Kippur. Provavelmente pela maneira que Yeshua ele estava observando, me parece, depois eu vou dar uma pesquisada melhor aqui, se foi no Yom Kippur, que se chama o dia do perdão. E o ministro, o sacerdote, subiu a bacia, o altar da bacia de bronze, para colocar a água na bacia de bronze, para fazer as abluções do templo. Era a limpeza, um símbolo da limpeza espiritual, a lavagem da mão, por exemplo. Então, Jesus estava observando, Yeshua estava observando o sacerdote subindo e colocar a água dentro da bacia de bronze. O bronze significa, dentro desse sentido aqui, na verdade ele simbolizava, era um simbolismo direto, ele simbolizava o juízo. E a água que salva do juízo, mas ao mesmo tempo ela era também um símbolo do Espírito. Veja, Jesus, olhando aquilo, ele pegou esse momento, esse foco, esse momento especial, interessante, dentro da Torá, dentro da lei, dentro das cerimônias, para falar com o povo que estava à volta dele. Ele estava ali também, você veja nas palavras que foram ditas por ele,
que ele deixa claramente visível para todos que ele era o doador do Espírito. E ele vai, e então ele diz, e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que coisa maravilhosa. Como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Aqui está com ventre, porque o ventre é um simbolismo de beber água, né? Para manter o corpo. Mas na verdade é o interior. Porque ele estava mudando agora essa questão de lavagem, da cerimônia para a mão, de lavar a mão, de se purificar. Mas não purificava, era apenas um simbolismo. Mas muitas das vezes não limpavam o coração, como é agora no Novo Testamento, que o Espírito entra, mora no Espírito, limpa o ser humano e o salva e o coloca diante do Eterno, limpo, purificado dos seus pecados e de suas transgressões. E não é até amanhã de manhã, é para sempre. Lembremos que Jesus, que Yeshua lá na cruz do Calvário, ele quando estava prestes a morrer, ele disse uma frase lá muito interessante, que infelizmente as congregações não acredita nisso mais. Apesar que está escrito nas Escrituras, apontava no Antigo Testamento, o Novo Testamento é muito bem claro nas epístolas de Paulo. Quando Jesus estava próximo a dar o brado lá na cruz, ele disse: tudo está consumado, tudo está feito, a salvação está terminada. A salvação está terminada. O projeto que o Eterno fez, falei esses dias sobre o tema da predestinação, esse, por exemplo, esse aqui tinha uma continuidade desse tema entrando nos conselhos de Deus. Aquilo que Deus fez, planejou desde antes da fundação do mundo. Então, Jesus ele veio para quê? Para concluir esse projeto do Eterno em relação à salvação. Né? Então ele disse: tudo está consumado, tudo está feito. O que? A minha vida está feita, o que eu vim fazer está feito, a salvação está feita, o perdão está feito. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha isso, porque estava na ignorância. Mas na realidade, Paulo toca muito nesses assuntos do perdão. O perdão de Deus, ele não é como o perdão do homem. O perdão do homem, ele perdoa, diz que perdoa uma pessoa aqui, e amanhã ele revive. Ele tira de novo aquele perdão, desculpa aquele perdão, e na realidade, ele passa a levar em conta o que ele disse que ele tinha perdoado. Deus não. Deus perdoa o seu filho, os seus filhos, ele perdoou, a obra já está feita. Paulo fala isso lá em Romanos 11, por exemplo, no versículo 27 em diante, até o 31 ao 29, ele fala sobre isso, muito bem claro. Ora, mas o que a gente vê aqui? Tem algumas coisas, algumas expressões, inclusive eu não vou explicar isso aqui porque eu quero falar, o tempo é pouco também, e eu quero falar outras coisas em relação a isso aqui, ao Espírito, que haveria de ser doado. Mas você observe aqui, os irmãos observam que ele diz: se alguém tem sede, venha a mim beba. Só que a gente coloca uma pergunta em relação a essa pergunta: se alguém tem sede, venha a mim beba. Quem é que vem? Os filhos. Os filhos. Eu vim para buscar e salvar os bodes de Israel, certo? As ovelhas. Eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas
da casa de Israel, da casa do meu pai. Veja que elas sempre foram ovelhas, mas estavam perdidas. Você está vendo? Quando você começa a enxergar as Escrituras, principalmente a Nova Aliança, com olhos iluminados, com olhos do Espírito, com olhos do entendimento, com a unção do Espírito Santo, com aquilo que o Espírito Santo nos ensina, coisas espirituais com espirituais, as coisas ficam mais fáceis de entender a graça de Deus. Bem, então aqui a gente observa que Deus ele não dá, não distribui, vou usar essa palavra, o Espírito para todo mundo. Para quem é que Deus cela com o Espírito? As minhas ovelhas. É muito claro. Os seus filhos. Ele dá o Espírito para aquele que é seu, que é dele. O Senhor não sai derramando, dando o Espírito Santo para todo mundo. Você já imaginou se a gente começa a fazer uma mensagem, se qualquer um começa a fazer uma mensagem usando aquele texto lá do profeta Joel? Eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo mundo. Como assim? Aonde que o Eterno vai derramar o Espírito, dar o Espírito que é santo? Kadosh, Ruach, Kadosh, derramar o Espírito sobre todo mundo. Vocês vejam que isso não pode ser possível. O Espírito é dado para aqueles que Deus determinou para que eles pudessem receber. Deus, por exemplo, Ele não dá o Espírito para quem Ele não quer dar. Ele não salva quem Ele não quer salvar. O pastor Mário usou, por exemplo, o texto, usando a mensagem dele aqui hoje, ele citou aquela palavra lá de Romanos 9, me parece, ou 11, que ele fala sobre Faraó. Para isso mesmo eu te levantei, Faraó. Para em ti eu mostrar a minha ira. Olha, então tem pessoas, quer dizer que Deus levanta para mostrar a ele o lado contrário dele, é o que as Escrituras dizem. Pois bem, então dizendo isso, ficando bem claro isso, nós vamos observar que na antiga aliança, é isso que eu quero também me prender para mostrar aos irmãos e às pessoas que vai nos ouvir depois, vai nos ver e nos ouvir lá no YouTube, pelo nosso canal lá, Haja Luz, que no Antigo Testamento, desde o princípio do mundo, desde Adão, que Deus, Ele só colocou o Espírito para pessoas específicas. Ele não saiu dando a santidade, o Espírito Santo para todo mundo. Tanto é que Ele, nos dias de Noé, Ele teve que resgatar de novo o ser humano. Isso prova que Deus, Ele não dá o Espírito como o texto que nós usamos, diz no profeta Joel: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Peraí, sobre toda a carne? Toda a carne é todo mundo, certo? Sim. Toda a carne é todo mundo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E não pode ser assim. Que essa carne, que está em português, a palavra carne, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quem é essa toda a carne? Todos os meus filhos, todas as minhas ovelhas, todas as pedras vivas. Pedro fala isso muito bem claro na sua primeira epístola, no capítulo 2. Muito claro ele fala sobre isso. Então veja, voltando de novo a Adão. Adão tinha um espírito? Sim ou não? Tinha. Adão tinha um espírito. Foi feito em plenitude de santidade. Quando
Então ele perdeu a santidade, ele e a sua esposa, Eva. Bom, o irmão dele seria o herdeiro do Espírito, era o herdeiro do Espírito, Abel. Caim matou o seu irmão. E agora? Aí Deus agora teve que chamar de novo uma linhagem, alguém para começar a linhagem que iria receber o Espírito. Quem? Deus levantou de novo uma descendência chamada Sete. Até o nome dele, Sete, é uma pronúncia de perfeição. Perfeito. Deus, acho que Deus falou assim, perfeito. Ele vai ganhar o nome de Sete missionários. Você pode ver que os oprimidos, eles dizem que Sete é o quê? O número de quê? Da mentira. É o número da perfeição. Como na realidade o número 7 é o número da perfeição de Hashem, do Eterno. Mas você pode ver, o diabo diz, não, o 7 é o número da mentira. Satanás distorcendo. Então, Adão teve um filho e foi-lhe colocado o nome de 7. Deus disse, esse daqui vai ser perfeito para eu restatar de novo a linhagem na terra que vai receber o Espírito, o meu Espírito, Espírito de santidade, Espírito de fortaleza, de sabedoria e de entendimento, Espírito de temor ao Senhor. E a gente encontra isso lá no livro de Isaías, se eu não me engano, Isaías 61. Que esse mesmo Espírito estaria sobre a vida do Senhor Jesus, de Yeshua. Espírito do temor, Espírito de poder, Espírito de fortaleza, Espírito de santidade, Espírito da verdade. Glória a Deus. Entendeu isso, pastor Mário? Então nós vamos observar, meus amados, que depois disso Deus, em 7, Deus criou uma linhagem. Vocês lembram de Enoque? Aquele que foi levado sem morrer? Adivinha por que o Eterno levou Enoque? Cheio do Espírito de Hashem. Cheio do Espírito de Deus. E a descendência de Sete, você pode ver lá em Gênesis, que é o contrário da descendência de Caim. A descendência de Caim era uma desgraça. Por quê? Porque não tinha Espírito. Enquanto a descendência de Sete era uma descendência que foi separada pelo Eterno, para que tivesse o conhecimento divino, fosse preservado esse conhecimento. E o Espírito de Deus ali. Deus sempre quis ter uma família na terra. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele sempre colocou uma semente dele aqui na terra para ele ser conhecido e glorificado. Aí se corrompeu. A linhagem também se corrompeu, uns sim, outros não, mas o Eterno falou, então eu vou ter que começar tudo de novo, porque os Néfilins dominavam o mundo, e a impiedade começou a reinar sobremaneira na terra. Parece aquela história lá de Sodoma e Gomorra, e também lá da Torre de Babel. Deus olhou assim e disse, eu vou descer e vou ver que impiedade é essa que está acontecendo. Aspa, né? Porque o Eterno não precisa descer. Isso quer dizer o seguinte, eu vou voltar minha atenção para isso. E o Senhor foi e destruiu. Mas Noé era dispenseiro do Espírito. Noé tinha o Espírito Santo. Noé era um homem cheio do Espírito. E então, Noé foi levado. E agora? Como é que vai ficar agora? Cadê a linhagem? Como é que Deus vai fazer agora? Ué, mas isso é muito fácil para o Eterno. Porque aquele que faz, aquele que planeja, é aquele que faz. Então, os 3 filhos de Noé, Deus tinha que escolher, aliás, tinha que escolher não, Deus escolheu um dos 3. Cão, que é Ham, Shem
e Jafé, e Jafet. Então o que é que Deus fez? Deus chamou Sem, Shem. Para quê? Para começar de novo, pastor Mário, missionária Lúcia, uma linhagem de Diaconisa Maria. De novo, Deus estava colocando uma linhagem de novo de pé diante dele. Glória a Deus. Entende isso? Deus estava colocando a linhagem de novo. Mas veja bem, escutem, depois essa linhagem proliferou na terra. Você lembra daquele aquele rei que deu o dízimo para Abraão, pegou o dízimo de Abraão, Melquisedeque. Melquisedeque era da linhagem, era dessa linhagem, senhores. Era dessa linhagem. Aquele encontro lá com Abraão não foi de qualquer maneira, não. Ele era temente ao Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí eu pergunto para vocês, de onde foi que ele adquiriu esse conhecimento para ser sacerdote do Deus Altíssimo? Descendência de Sé, descendência de Sem, filho de Noé. Vocês estão entendendo agora isso? Muito bem. Aí vem dessa mesma descendência, Deus falou assim, agora eu preciso escolher um a dedo para fazer novas coisas. Fazer não, manifestar novas coisas. Na cabeça do Eterno, sem Abraão saber, ele estava olhando para o futuro. Abraão, Isaac e Jacó. Para quê? Para plantar aqui no mundo a nação de Israel. Vocês vejam que não é por acaso. E Abraão está em Ur dos Caldeus, e o Eterno chamou Abraão, encheu ele de sabedoria, conhecimento e o Espírito. Essa mesma visão passou para o seu filho Isaac. Espírito, cuidado de Deus dele. Olha que a vida deles era diferente. Isaac deu fruto a Jacó. Você pode ver aquele Jacó e Esaú. Olha, Esaú era um camarada que não tinha cabeça, que não tinha espírito. Deu muito desgosto ao seu pai e à sua mãe. Está aqui, está escrito na Escritura. Fazia aquilo que não era para fazer, não adiantava falar com ele. Ele não tinha espírito, andava desordenado. Enquanto o seu irmão, não. Enquanto Jacó era um homem que o espírito, que Deus preservou ele com a vida, com o chamado e com o espírito sobre a vida dele. Eles viviam a vida, como diz lá em Gênesis 4, enquanto eram, desculpa o termo, era uma bagaceira na descendência de Caim. A semente de Sé, eu quero me referir, levar isso para Isaac, filho de Abraão. Ele levava uma vida justa, santa e sossegada. Por quê? Porque tem o Espírito. E o que é que aconteceu com isso? Dele nasceu 12 filhos, que Deus tratou dessa questão do espírito de santidade depois, quando eles eram adultos, mas no tempo da chamada de José lá do Egito. Foi ali, com José lá no Egito, que Deus começou a modificar o coração deles, com aquela história toda, para que eles pudessem ser homens transformados, porque eles não eram convertidos, apesar de ser filho de profeta. Tá certo? Então, depois Deus escolheu a nação, mas Deus não, através do Espírito, não estava em todos os filhos de Israel, a nação. Por quê? Por causa das transgressões. Porque eles eram pecadores. Por isso mesmo que Deus... Por que Deus deu a lei para o filho de Israel quando tirou do Egito? Para limpá-lo. Para colocar parâmetros na vida dele, para eles não serem
iguais às outras nações que não tinham parâmetros de santidade. Para quê? Para se chegar ao eterno. Por quê? Porque o eterno é santo. Porque o eterno é santo. Para santificar um povo, para quê? Para Deus, o eterno, habitar no meio deles. E foi o que Deus fez. Mas os irmãos observem que essa descida do Espírito, vocês podem observar que era pontual. Deus levantava o profeta e enchia ele do Espírito. Tá certo? Deus chamou. Veja o mesmo caso de Saul, mesmo Saul enlouquecendo, Deus encheu ele do Espírito. Depois Deus chamou Davi, encheu Davi do Espírito. O pastor Mário falou aqui sobre a armadura que Saul colocou em Davi, que tem uma analogia, capacete, a roupa de soldado, espada, escudo, só que era a roupa de Saul e Saul já estava em pecado. Esse simbolismo. Ele disse, eu não posso lutar com isso. É pesado demais, o pecado é pesado demais. Quem está envolvido em pecado e em coisas que Deus abomina, não podem ter o Espírito sobre ele. Então o Espírito não pode ser dado para todo mundo, como diz aquele texto lá em Joel, que precisa ser explicado. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas quem são essas pessoas? Essa palavra carne quer dizer pessoas. Mas quais pessoas? Os escolhidos, aqueles que Deus chama para receber. Porque o Espírito é o selo, selo da promessa. Está selado para o dia da salvação. Quem tem o Espírito é salvo. E quem não, então? Quem não tem? Não pode ser salvo porque não tem Espírito. A vida de um salvo é guiada pelo Espírito, está muito bem claro. Paulo disse, se vós sois guiados pelo Espírito, está vendo? Então são filhos. Então, meus amados irmãos, e nós vemos outros personagens bíblicos que têm o Espírito, como Salomão, olha o tamanho da sabedoria e do conhecimento de Salomão. Isso também não quer dizer que uma pessoa que não tem o Espírito não erra, não. Não é isso também não. Erra também, pensa alguma coisa que, sabe, que está fora dos padrões. O próprio Davi, a gente vê quantas coisas ele fez que o Eterno não aprovava e foi punido severamente por isso. Porque Deus pune o seu filho. E a palavra do Senhor diz, a palavra que nós encontramos no Novo Testamento, que Pedro fala, e Paulo também, na verdade, a gente encontra ela no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Porque não tem filho a quem o pai não discipline. Vocês estão entendendo? Que Deus ele não dá o seu Espírito para qualquer um. Então, quando Yeshua disse, aquele que tem sede, venha a mim, beba, ele estava falando para muitas pessoas que estavam em volta dele, mas com a intenção das ovelhas se manifestarem. Reconhecer ele como doador do Espírito, como aquele que Moisés prometeu, e que ele viria para dar o Espírito para salvar todos aqueles que nele crescem. Não é todo mundo, é todo aquele que nele crê. Parafraseando, as ovelhas perdidas são ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós podemos agora, hoje, colocar isso para bem longe. As ovelhas perdidas que estão em todas as nações da terra. Os chamados por Deus. Aliás, os escolhidos de Deus. Porque existem os chamados e os escolhidos, né? Então, quando Yeshua disse que ele falava isso de todos aqueles que haveria
de receber o Espírito, mas as pessoas, aqueles que haveriam de crer na mensagem dele. Não é se tornar simplesmente um religioso. Ou ter uma religião, por exemplo. Entende? Aliás, eu não quero, de forma enfática, denegrir, mas, por exemplo, o espiritismo, o científico, não é o baixo espiritismo, é o espiritismo científico. Ele fala que o Espírito Santo, sabe quem é? É a doutrina espírita. Aí eu pergunto para vocês, dá? Jesus disse, eu sou o doador do Espírito. Dá para ser uma doutrina de uma religião? Não, não dá. Ele estava falando do Santo Espírito, daquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que é chamado de santo, por quê? Porque quando ele vem morar, não é só uma coisa só. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele é doado para um filho de Deus, seja lá em qualquer lugar do mundo. Esse Espírito, ele vem com várias manifestações sobre a vida daquela pessoa. Primeira coisa, aquela pessoa precisa conhecer a verdade. Então, ele se manifesta como o Espírito da verdade. Ele convence a pessoa que Deus e que Yeshua, Jesus, ele é a verdade. Porque se ele não fizer isso no homem, não tem Espírito. Ele precisa se manifestar também, não é um Espírito número 2, é um só. Ele precisa se santificar aquela pessoa. Então, é a característica do Espírito de santificação. Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito que traz a iluminação para entender as Escrituras, principalmente a nova aliança. Essas são as características, são as obras do Espírito Santo na vida do povo do Eterno, em toda a face da terra, para que ele possa viver agora, reconhecendo Deus e viver diante dele. Então, meus irmãos, Jesus, Yeshua, quando ele disse, te colocou de pé, disse no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu interior. Vocês lembram da mulher samaritana? O que aconteceu com ela? Pega esse texto aqui. Leva para a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma religiosa. Aquelas condições que ela vivia, Jesus disse, olha, tu teve 6 maridos, não foi? 5 maridos aqui, o que tu tem não é teu. Ela é religiosa, você pode ver que ela fala, mas Jacó bebeu água aqui do poço. Era uma pessoa religiosa. Os samaritanos eram religiosos. E Jesus disse, olha, quer que eu fale um negócio para você? Não é nem aqui, nem em Jerusalém que se adora o Pai, mas se adora o Pai em espírito e em verdade. E como assim espírito e verdade? Só se adora o Pai em espírito e em verdade pelo Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. Então, ele disse aqui, e é muito bem claro, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo está em letra maiúscula, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido ainda glorificado. Ponto. Esta é a verdade. A verdade é essa, ele diz aqui muito bem claro, as Escrituras o apoiam. Então, meus irmãos, que o nosso Deus continue chamando os seus filhos, não interessa aonde eles estiverem, aonde eles estão. Que ele traga, que ele chame, que ele encha os seus filhos do Espírito, que eles dê para eles
principalmente o espírito iluminado, depois de ter revestidos, para que eles possam entender, para que eles possam compreender, para que eles possam saber o que está reservado para ele na manifestação do Espírito Santo aqui neste mundo. Para que nós possamos ser dirigidos por ele. Morrer. Eu devo morrer para que ele possa me conduzir. Essa é a proposta de Deus. Você morre e ele assume o comando da tua vida. Amém? Amém. Eu morro e ele assume o comando da minha vida. Nós morremos e ele assume o comando de nossa vida. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, meus amados, que Deus continue abençoando o seu povo, porque o povo de Deus em toda a terra é abençoado, não importa onde eles estejam, no meio de todas as denominações do mundo, que muitas das vezes até traz muita confusão, não é? Mas Deus não está preocupado com as denominações, Ele está preocupado com os seus filhos. Com os seus filhos. Ele disse, se eu não me engano, para o profeta Ezequiel, se eu não estou enganado, ele disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma! E se ele diz nenhuma, é nenhuma. Então pode estar onde estiver. Ele vai salvar a todos, vai buscar todos, vai pastorear todos. É o maior de todos os pastores. É Ele. Aliás, o único pastor. É Ele. Então, meus amados, que o Senhor continue abençoando o seu povo em toda a terra, hoje e sempre. Graça e paz, e shalom, e que Deus continue nos abençoando grandemente.